Quando ele nasceu, a gente já tinha passado por uma jornada de questionamentos também com fé, de por que eu, por que não eu, e Deus foi nos mostrando. Por que não você? Porque pode acontecer com qualquer pessoa. E a gente teve essa mudança de perspectiva, assim, foi um casal que iria fazer de tudo para ele, que ele ficasse bem, que iria entregar o maior amor possível para que ele... E a gente lutou de todas as formas para que nosso filho ficasse bem, né? No final, não foi da vontade de Deus, mas foi assim que eu descobri o que era ser pai realmente, né? Uhum. Então, o que era essa doença dele? O que tu falou? gastrosquise. Na verdade, foi o primeiro diagnóstico, gastrosquise, que é quando as alças intestinais, algumas alças intestinais, nascem para fora da barriga. Lá onde passa o cordão umbilical, onde é o umbigo, passa para fora da barriga. Mas a malformação dele, depois de 30 dias, a gente foi para outro médico, um médico especialista em medicina fetal. E esse primeiro foi um radiologista, depois a gente foi para um especialista em medicina fetal. E lá a gente chegou já com o diagnóstico, já com todas as fotos da ultrassom, e chegou para esse novo médico já para ele olhar e nos encaminhar, né, nos conduzir. E ele, não vou olhar os exames, eu vou fazer uma nova ultrassom. Ele tinha um ultrassom lá e começou a fazer ultrassom. Para não viciar, né? Não olhar e ficar viciado. Exatamente, ele queria fazer o exame novamente. Certo. E começou a olhar novamente. E a cena se repetiu. Ele começou muito empolgado. Quando a gente chegou, depois de 30 dias, depois de ter pesquisado o que era, a gente, no primeiro, leva um baque, depois do diagnóstico, passa uns dias, a gente digere a situação e depois parte para cima para lutar com todas as forças. Estuda, busca os médicos, os melhores médicos, que realmente a gente estava no melhor médico da cidade de medicina fetal, e chegou lá empolgado para ele nos conduzir. Só que ele quis olhar e começou a olhar novamente, e aconteceu a mesma coisa. Ele começou a ficar sério, começou a ficar calado, e a mesma cena se repetiu, 30 minutos de silêncio. E depois de 30 minutos ele chamou a gente na sala dele, ele não falou o que era, e ele estava com aqueles planners em branco, aquelas papéis grandes em branco, e se separou em três partes. E falou que a doença dele não era gastrosquise, e sim um falocele, que é quando os órgãos, não só as alças intestinais, mas alguns órgãos nascem para dentro do cordão umbilical. Estômago, baço, intestino, e, enfim, alguns órgãos, fígado. E ela pode ser pequena, média e grande. A do João Pedro era gigante. Gigante? Gigante. Então, tinha uma boa parte do intestino, uma boa parte do estômago, uma boa parte do fígado. Então, muito conteúdo para fora e o continente pequeno, que é o corpo, né? E falou que, além disso, além de ter essa dificuldade que já seria imensa, essa doença, essa malformação, pode vir junto de outras coisas, que são as síndromes e outras malformações genéticas, do pulmão, do coração. Mas ele nos deu esperança que as gigantes, muitas vezes, vêm só a um falocele, que já é uma coisa muito difícil. E as pequenas é que vêm acompanhadas com outras síndromes e com outras malformações. Aí, nessa aí foi um baque gigantesco, porque a gente perguntou qual era mais difícil. Não, a gastroscrise seria muito mais simples. Seria uma cirurgia assim que ele nascesse, lógico. Uma cirurgia no recém-nascido tem riscos, mas a falocele não tem cirurgia. Cirurgia é só depois que ele tiver epitelizado, que a pele, ele crescer, porque o continente, porque o corpo não resistiria à pressão de colocar no lugar. Os órgãos no canto. Então a gente ia ter que lidar com totais incertezas. Teria que ele nascer
e a gente epitelizar, que era, e conduzir ele mesmo com os órgãos para fora. E a respiração, tudo era incerteza, tudo não tinha respostas. Então, nesse momento, a dificuldade de ser pai, e que a gente quer sempre resposta, quer sempre... e não ter as respostas. A gente tinha muitos anseios, muitas perguntas, muitas dúvidas, e a gente não tinha resposta. A única alternativa era confiar em Deus. Uhum. E é a melhor coisa, né? Apesar dessa dificuldade de não ter as respostas, a esperança era confiar totalmente em Deus. E isso se mostrou necessário e aos poucos foi sendo suficiente. Nossa fé foi sendo fortalecida nesse processo da gravidez, de não ter essas respostas, de saber que nossa vida, após ele nascer, teria muitas dificuldades, a gente tinha certeza que teria dificuldades, mas não saberiam qual seria a solução. A gente não tinha solução, a gente tinha uma vontade imensa de cuidar do nosso filho, uma paixão imensa por proteger e que ele ficasse bem, mesmo sem as respostas. Quando ele nascesse, seria dia após dia. Lutar para que ele ficasse vivo e dar o melhor suporte possível para ele. E o que é que a gente fez depois que teve esse diagnóstico? A gente buscou, não contou para todo mundo, contou para pessoas mais próximas, para a família e para os amigos mais próximos e para quem podia ajudar, médicos. E aqui em Fortaleza a gente não conhecia muita gente, a minha família é pernambucana, e a gente tinha contatos no IMIP, que é um centro de referência de tratamento para crianças em Recife. A gente foi para Recife. E lá a gente foi super bem recebido. Nós fizemos vários exames lá, mesmo a ultrassom que a gente fez aqui, a gente fez lá. Fez um cariótipo fetal, que é um exame para saber sobre as síndromes. Lá é um instituto que lida não só com tratamento, mas também com pesquisa e com ensino. Então, era um corpo médico, uma médica professora, que examinava a Paulinha com mais 5 residentes. Então, foi a gente foi muito bem... Como se fosse a maternidade escola aqui, né? Como se fosse a maternidade escola, só que a gente não tinha contato com a maternidade escola aqui, por não ser pernambucano, nossa família era de lá, a gente teve um contato. E o médico lá, o especialista, chegou pra gente e falou: a gente aqui teria total condições para cuidar do seu filho, mas o caso do seu filho é um caso de longo prazo. Vocês não vão conseguir ficar meses e meses aqui em Recife. Seu trabalho é lá, o trabalho dela é lá. E com certeza lá tem médicos que têm a mesma capacidade daqui do IMIP. Com certeza tem a maternidade escola, com certeza... eu não conheço, mas eu conheço um médico que veio para cá para o IMIP, que mora em Sobral. Aí a gente, como gostou muito do IMIP, gostou muito desse médico, vamos tentar em Sobral. A gente queria contatos mais próximos e foi para Sobral. Em Sobral a gente também pensava no hospital regional que tinha acabado de ficar pronto lá, que é um hospital do governo. E o doutor... hein? Foi em 2017. 2017. E foi para Sobral, depois de ir 2 vezes para Recife, e ter um contato muito bom com todos os médicos lá, e ter feito vários exames, e fez o exame cardíaco, enfim, fez tudo. E foi para Sobral e teve essa primeira conversa com o doutor Plutarco, lá de Sobral, sem ter falado que tinha ido no IMIP, e ele falou tudo que o médico de Recife tinha falado. Ou seja, ele fez o mesmo diagnóstico que a gente tinha tido aqui em Fortaleza também, mas indicou médicos aqui em Fortaleza, tudo que a gente também queria. Como de Recife não conhecia, mas o doutor de Sobral indicou médicos aqui em Fortaleza, e a gente foi para esses médicos. Doutor Aldo, cirurgião pediátrico, que é maravilhoso, incrível, que cuidou do nosso João Pedro, e o Dr. Edson Lucena, que é o especialista em medicina fetal, que nos receberam com todo carinho e com toda competência que eles têm na área. E a gente também não contou que tinha ido em Recife, nem contou que tinha ido e tudo batia. E
tratamento que a gente teria em Recife, no IMIP, o mesmo tratamento que teria em Sobral com médico especialista, a gente teria em casa. E decidimos fazer em Recife, em Fortaleza, mesmo sendo contrário à vontade dos nossos pais, eles queriam que fosse em Recife, mas eu e a Paulinha a gente decidiu e foi a melhor decisão. Seu filho faleceu, mas ele faleceu porque no último dia a gente descobriu que além da onfalocele gigante, que a gente realmente quando ele nasceu era gigante, eu vi, fui a primeira pessoa a ver que depois que ele saiu da sala eu fui para a UTI junto com ele e vi ela antes de os órgãos fora, com um cordão muito fininho. A gente sabia do risco do parto, sabia da delicadeza mas muita gente fala de parto humanizado, o nosso foi cesárea, porque era a única opção que tinha, não tinha opção do parto normal, mas foi um parto muito humano, com pessoas super competentes e que deram uma tranquilidade, porque a gente pesquisou muito sobre a onfalocele, pesquisou muito sobre, mas depois que decidiu os médicos, a gente descansou. Não adiantava mais pesquisar, o caso dele não tinha respostas, era confiar nos médicos e em Deus, no milagre de Deus e dando sabedoria aos médicos de tratar dia após dia o caso dele. E eu vi que realmente era gigante. Ele já nos primeiros momentos já recebeu os cuidados do Dr. Aldo, de fazer a epitelização, de fazer os curativos para que deixasse firme. Uhum. E com relação ao onfalocele, ele está sendo muito bem tratado. Foi epitelizando durante os dias. Só que a respiração dele não evoluía. Ele não evoluía no respirador, ele precisava muito do respirador. O termo que fala, né, estável, ele sempre ficava estável. Ele só não ficava estável quando tinha alguma intercorrência do respirador mesmo. Então, tinha a questão da questão abdominal, ele não tem abdômen, atrapalharia, mas ele não evoluía nada. E era algo que a gente não tinha resposta, mas como tinha poucos dias, não era algo que a gente também estava apressado de saber. Só que com 33 dias, o Dr. Aldo falou que a gente teria que fazer uma traqueostomia, porque o tubo não tem a ventilação. Não é questão de ventilação, é questão de conforto mesmo. Não tem, o tubo gera sequelas, né, que a traqueostomia é bem mais confortável. E nesse dia, ele descobriu que ele tinha um problema de respiração muito grave. Porque na hora de fazer a troca do respirador para a traqueostomia, ele não respondeu. E ele viu que tinha algo, mas não sabia o que era ainda. Ele tinha alguma má formação nos pulmões? Ou... Tinha uma má formação química que a gente descobriu nesse dia, nesse último dia de vida dele. Que era troca gasosa. Ele não tinha força para expelir o gás carbônico. O termo exatamente, eu não sei o termo de que é. É uma má formação química do pulmão, que foi a causa da morte dele. Lógico que a onfalocele estava correlacionada, mas a má formação do pulmão foi a causa da morte dele. E ele fez a cirurgia de manhã mesmo ele teve uma intercorrência, a gente estava lá, depois da cirurgia ele ficou até bem, mas o médico falou dessa situação que tinha acontecido, e a gente ficou lá, né, naquelas visitas de 10 horas da manhã até meio-dia. E a gente ficava olhando os ventiladores e começava a apitar. E a respiração sempre oscilava, ele saturava, a saturação sempre oscilava. Mas o coração dele sempre foi perfeito, eles tinham feito vários exames e o coração era perfeito. E nesse momento o coração deu uma queda gigantesca. E eu fui o primeiro a ver. Eu chamei para o enfermeiro, o que é isso aqui? Ela nem falou comigo, ela correu para chamar o médico. E todas as enfermeiras correram pro becinho dele. E mandou todo mundo sair. Aí nesse momento foi uma intercorrência que realmente eu vi que algo muito sério estava acontecendo com o João Pedro, né? E os pais, alguns pais que estavam lá, que eu via que meio que estavam passando porque a gente chegava lá, só contextualizando, a gente chegava lá com alegria, eu e a Paulinha. Por quê? Porque a gente tinha passado 9 meses
sendo preparado por Deus, nosso coração foi sendo preparado. Lógico que a gente levou o baque nos primeiros meses, a gente pesquisou, a gente foi atrás, mas a gente teve uma preparação. Sim. E muitos pais que estão ali na UTI são pegos de surpresa, são prematuros, e estão naquela fase assim de receber aquela pancada e que a gente teve no início da gravidez. Sim. E a gente chegava, foi um que a gente dava força para outros pais, de esperança, alegria. A gente estava ali para dar a maior força possível para o nosso filho, do nosso João Pedro. A gente vivia intensamente. Eu acho que na UTI, que é um lugar de dor, sim, é um lugar de dificuldade, sim, mas também é um lugar de esperança, de luta, de força, de você cuidado, de você ter uma força mesmo, lutar pela vida, né? E a gente chegava lá para ajudar nosso filho, para passar esperança. E a gente passava esperança para outros pais. Muitos pais vinham até a gente. E a gente criou uma conexão muito grande com esses pais. E a gente dava força para esses pais no início. E nesse dia, todos vieram para nos dar força. Que realmente a gente estava muito abalado, né? E conseguiram reanimar o João Pedro. Ele ficou bem, ficou estável. E no final da noite, o médico me ligou dizendo que eu tinha que ir para o hospital, porque ele estava tendo um problema muito sério. E a gente correu para o hospital, o cirurgião entrou. Esse problema dele foi na hora do almoço, né? Foi o segundo problema foi na hora do almoço. Teve a cirurgia, que ele não respondeu bem, o médico nos falou. E o primeiro problema cardíaco foi na hora do almoço. E teve a visita da tarde, ele estava dormindo, mas ele estava bem. Tava mais sedado, mas estava bem, estava estável. E foi a primeira vez que a gente viu a boquinha dele, porque antes era entubada, estava lindo. E ele estava já grande, era um bebê grande, não é um bebê prematuro, ele estava no berço maior. Então ele estava de roupinha, estava maravilhoso. Isso nos deu esperança, a gente só tá estável, só tá bem, já tinha nos dado muita esperança. Foi uma visita difícil, porque a gente estava muito ansioso para que chegasse a visita da tarde, mas a gente saiu de lá com muito ânimo. E assim, chegou até um momento muito feliz de ter visto nosso filho bem, depois de um momento muito difícil. E vi que ele estava sereno. Mas só que na hora que eu estava na UTI, eu observava, porque os médicos ficam trabalhando, só que o médico estava parado olhando para ele quase que as 2 horas da visita. Ou seja, eu estava alegre, mas estava meio com isso na uma última, pulga, né? Na última. Tava parado de longe olhando só pro João Pedro. Mas eu não queria perguntar até para não ter uma resposta negativa que de manhã já tinha sido muito conturbado. E à noite o médico, o cirurgião, me ligou dizendo que eu teria que ir correndo pro hospital. Ele já estava lá e eu esperei ele sair. Infelizmente, o caso do seu filho não é cirúrgico. E eu não posso fazer muita coisa por ele, eu sinto muito. E foi muito difícil aceitar essa... Eu ouvi tudo isso, mas não entendi ou não quis entender que estava sendo os últimos minutos do João Pedro. E a gente entrou, orou por ele, viu que ele estava totalmente diferente, porque ele estava cheio de medicamentos. A gente saiu, deixou ele no bercinho, com os medidores normais, de qualquer bebê, mas quando a gente voltou, ele estava com umas 10 injeções de adrenalina, com muitos remédios, com muitos equipamentos, com o berço aquecido, todo aquecido, porque para ele não... E um tubo assim, de oxigênio, que não era oxigênio, é um óxido nítrico, eu acho, que era algo até experimental, ou seja, ele estava lutando pela vida junto com os médicos. E a gente viu a primeira parada cardíaca dele. A gente viu ele lutando pela vida, a médica reanimando, a enfermeira reanimando. Foi muito difícil de ver. E
meio que caiu a ficha, assim, que o problema dele era muito sério. E a gente foi pra salinha e começou a orar, pedindo pra Deus fazer um milagre na vida dele, que só ele poderia cuidar do nosso filho, meio que desesperado, suplicando a Deus, né? E pediu para trazer um cardiologista e a cardiologista chegou, fez o exame e realmente ele tinha um problema cardíaco, que ele não tinha, ou seja, foi ocasionado pela parte pulmonar. E depois do exame, segunda parada cardíaca. Que na verdade era a terceira, que a primeira a gente não tinha visto. Que foi no momento que o médico nos chamou para o hospital. E nesse momento, meio que o Espírito Santo falou no nosso coração, entrega ele nas mãos de Deus. E eu pensei isso e a Paulinha também pensou ao mesmo tempo. Ou eu e ela falou um pro outro. Vamos orar entregando ele nas mãos de Deus. A gente não quer ver nosso filho sofrendo. A gente viu que ele estava lutando pela vida, mas que ele estava sofrendo. E a gente orou por ele, entregando eles nas mãos de Deus. E ficou na sala, aguardando. E depois ele teve a quarta parada cardíaca e veio a falecer de madrugada. E era o dia 18, era aniversário da minha mãe, dia 18 de novembro. Ele faleceu na madrugada do dia 19, de 2 horas da manhã. Ou seja, para não marcar o dia de aniversário da minha mãe, com uma data que é muito celebrada pela nossa família, Deus teve misericórdia e ele faleceu no dia 19 de novembro.